Convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, por gentileza, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Tito 2, a partir do verso de número 11 até o verso 15, é o texto que nós vamos pensar na noite de hoje. À medida que você encontrou, por gentileza, se puder ficar de pé, faça isso, para nós fazermos a leitura do texto na noite de hoje. Todos encontraram? Amém, irmãos? Vamos ler? Tito capítulo 2, do 11 ao 15. A palavra do Senhor nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite tu possa falar ao nosso coração. Ajuda-nos a sermos fiéis ao texto sagrado e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Nós te pedimos isso, que tu possa, através da tua palavra, se manifestar mais uma vez nesse lugar e vidas possam ser edificadas para o louvor da tua glória. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, antes de mais nada eu queria agradecer aos irmãos, que estiveram orando durante quase 60 dias pela vida do pastor Valberto. A nossa igreja orou muito nesse sentido, outras igrejas também, evidentemente, mas nós gostaríamos de agradecer a todos os irmãos que oraram juntamente conosco, àqueles que se solidarizaram com a família também. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os irmãos, amém? Os irmãos que nos acompanham também de forma remota, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu confesso a vocês que eu tinha outra palavra nessa noite, mas ao chegar do devocional diário da Consciência Cristã nessa manhã, Deus me levou a esse texto. Eu já havia pregado esse texto, creio, na igreja, talvez no ano passado, não lembro exatamente. Em outra oportunidade eu preguei essa mensagem. Essa mensagem não, eu preguei nesse texto outra mensagem. Mas eu gostaria que essa noite nós pensássemos um pouquinho sobre a graça salvadora de Deus. Sobre a graça salvadora de Deus. Uma coisa eu chamo a atenção aqui, irmãos. Nós somos pessoas racionais. E por que eu digo isso? Porque Deus nos criou a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Nós somos pessoas racionais. E como pessoas racionais, nós temos que saber não apenas como nos comportar, mas também por que nos comportar, da maneira como a Bíblia exige de nós. Isso é fato. Claro que para isso nós precisamos de instruções, mas também precisamos de incentivos. E me parece que é isso que Paulo faz ao escrever essa carta pastoral ao jovem pastor na cidade de Creta, chamado Tito. Me parece que é isso que ele faz. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta inicialmente. Como deve ser a conduta cristã? E no que essa conduta se fundamenta? E me parece que, à luz desse texto, Paulo diz que nós só podemos nos comportar conforme a vontade de Deus, se a graça salvadora nos alcançar. Sem a graça salvadora, é impossível que nós venhamos a nos comportar como verdadeiramente um salvo. E uma coisa que me fala muito ao meu coração, é que no capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo já começa a falar ao próprio Tito. E ele exorta o próprio Tito a ser diferente dos falsos mestres,
a ponto de dizer a Tito que ele deve ensinar de acordo com a sã doutrina, ou seja, que ele não caia na armadilha de ser mais um falsificador do evangelho, de ser mais um que adote o falso evangelho, mas pelo contrário, que ele, como deve ser o modelo do rebanho, ele pregue a doutrina sadia à sua igreja. Paulo já começa o capítulo 2 dessa maneira. Por que ele faz isso? Porque ele sabe, o escritor sagrado, que existe evidentemente doutrina que vão nos dar os deveres éticos que a gente precisa vivê-los, e não somente vivê-los, mas também demonstrá-los na nossa vida, que somos salvos pela graça salvadora de Deus. Eu chamo a sua atenção para o verso 11. No verso 11 ele começa a dizer o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Vamos parar um pouquinho. Perceba, queridos irmãos, que o escritor sagrado, ele começa com um enfático porquê, né? Porque, né? A graça de Deus. Isso, por que ele faz isso? Porque os deveres procedidos de forma éticas, né? Os pedidos feitos por ele, do verso 1 até o verso 10, eles estão baseados no que ele passa a expor no texto que nós acabamos de ler. Tudo está baseado na manifestação da graça de Deus. Na manifestação da graça de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Ou seja, o convite dele para nós no dia de hoje é nós olharmos para 2000 anos atrás e percebermos a manifestação da graça de Deus. Como? É nós entendermos quando Jesus Cristo nasceu em uma estribaria, quando ele cresceu numa carpintaria, quando ele morreu em uma cruz, quando ele curava, pregava, libertava, ressuscitava mortos, mas principalmente quando ele morreu em seu lugar, na sua morte expiatória, a graça de Deus se tornou visível. Então, para o apóstolo sagrado, a graça de Deus nada mais é do que Cristo. É isso que ele está dizendo. E essa pessoa, essa graça salvadora, ela se manifestou trazendo salvação a todos. Mas há um adendo importante acerca desse todos, que eu vou dizer daqui a pouco. Mas antes, me permita o seguinte: a morte de Cristo na cruz do Calvário foi uma morte expiatória, foi uma morte substitutiva. Portanto, ele não morreu para possibilitar a sua salvação, tipo assim, eu tenho ou não tenho. Não foi isso que ele fez. Sabe o que ele fez? Ele morreu em meu e no seu lugar. Ele morreu, foi feito maldição em nosso lugar. Cristo morreu, irmãos, e ele foi feito pecado por todos nós que cremos. Cristo morreu, e todos os nossos pecados caíram sobre os ombros dele. Então a graça de Deus se manifestou na pessoa de Cristo, trazendo salvação a todos esses. E quando ele diz lá na cruz do Calvário, está consumado, ele simplesmente está dizendo ao Pai o seguinte: está tudo pago. Ou seja, os que tu me deste, leia-se, os eleitos, quando Cristo diz está consumado, ele está dizendo ao Deus Pai: esses não te devem mais nada. E uma coisa interessante aqui, analisando esse texto, Charles Spurgeon diz o seguinte: que a graça de Deus é suficiente para todos, mas é eficiente somente para os que creem. E isso é claro demais. E aqui no verso de número 11, a Bíblia está nos ensinando que a graça de Deus, ela é acessível a todos. Todos quem? A homens, a mulheres, a jovens, a empregados ou a escravos, a idosos, a senhores, a todos, sem acepção. E não a todos, mas não a todos sem exceção. A graça de Deus, ela só salva aqueles que creem. Mas ela é poderosa para salvar toda classe de pessoas, independentemente de posição social, independentemente de cor de pele, independentemente de cultura, a graça de Deus pode atingir a todas.
Mas uma coisa me chama a atenção: não existe uma graça que não trabalhe em nós. Nenhum de nós podemos dizer que fomos alcançados pela graça salvadora se algumas coisas que eu vou passar a dizer agora não acontecem na nossa vida. E eu chamo a sua atenção para o verso de número 12, por gentileza. Olha o que Paulo vai nos dizer. Ele vai nos dizer que ela, ou seja, a graça salvadora de Deus, ela nos educa. Para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vamos parar um pouquinho aqui, queridos irmãos. Paulo está personificando a graça de Deus. Ele está nos dizendo que a graça de Deus nada mais é do que Jesus, o Filho de Deus. E interessante, a graça do Salvador, a partir do verso 12, torna-se a graça do Mestre. É isso que Paulo está dizendo aqui. E interessante que um autor chamado Canon Rey, ele escreveu um livro intitulado A Escola da Graça. E baseado nesse texto que nós estamos analisando, esse autor disse o seguinte: a graça, ela não apenas salva, mas ela encarrega-se de nos instruir. Como isso é precioso! Deste modo, à luz desse texto que nós estamos meditando nessa noite, eu posso lhe dizer algo, asseverar algo para você, sem medo de errar. Todos nós que somos cristãos, evidentemente alcançados pela graça de Deus, nós estamos matriculados, nós somos alunos na escola da graça de Deus. E é isso exatamente que Paulo está dizendo aqui no verso de número 12. Ele está dizendo que a graça de Deus nos educa. Mas nos educa com que objetivo? Primeiro ele diz o seguinte: para que a gente possa renegar as impiedades e as paixões mundanas. Vamos parar um pouquinho aqui. O que significa isso aqui, irmãos? Que a graça de Deus, ela nos educa a renegar o mal. Quando nós somos atingidos pela graça de Deus, tem coisas que a gente extirpa da nossa vida. E aqui é muito claro o verso 12. Nós extirpamos da nossa vida a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, irmãos, a graça, ela não causa ou não precipita as coisas em confusão. Quem é atingido pela graça de Deus, digamos assim, não força as ordens sociais, não. A graça de Deus leva o cristão à disciplina. A graça de Deus leva o cristão ao aconselhamento. A graça de Deus leva o cristão ao incentivo. A graça de Deus serve para nós como guia. A graça de Deus serve para nós, irmãos, como alguma coisa que pode nos restringir do mal. É isso que o apóstolo está nos dizendo. Ou seja, em outras palavras, a graça de Deus dá a cada um de nós a capacidade de renegar. Interessante que esse verbo aqui, renegar, ele está no particípio passado. Ou seja, indica uma ação consumada de uma vez por todas. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quem é alcançado pela graça de Deus tem a capacidade de renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Que aquele que foi alcançado pela graça de Deus tem a capacidade de abdicar da impiedade e das paixões mundanas. Que aquele que foi atingido pela graça de Deus tem a capacidade dada pelo próprio Deus de dizer não a uma vida ímpia e a uma vida recheada de paixões mundanas. É isso que o texto sagrado está nos dizendo. Um escritor, um comentarista muito bom do Novo Testamento, Hendricks, ele diz o seguinte: olha, quando a graça toma conta de um pecador, ele repudia a impiedade, e isso é um ato definitivo, é uma decisão de renunciar àquilo que causa desprazer em Deus. Portanto, meus amados irmãos, para você o que é impiedade? Quando você diz fulano de tal é ímpio, sabe o que você está dizendo na realidade? Que a impiedade ou o ímpio tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira adoração. Que essa pessoa que é ímpia
não tem devoção ao Deus verdadeiro. E eu tenho um alerta importante para lhe dizer nessa noite. Preste atenção, ninguém consegue ir para o céu sendo negligente. Nenhum de nós chegaremos ao céu se nós formos pessoas negligentes. Perceba bem uma coisa aqui nessa noite, irmãos. A impiedade, ela é uma relação errada com Deus. Ser ímpio tem a ver com uma teologia errada. Impiedade é uma vida sem Deus. Impiedade significa uma vida contra Deus. E sabe o que sinceramente me preocupa? Não é o pagão ter um coração ímpio. Isso é normal. Mas o que verdadeiramente me preocupa, e o que no meu entender é crônico, é ver essa atitude dentro de pessoas que se dizem cristãs. Isso é o mais lamentável. Porque um coração ímpio na vida de um ímpio é comum, faz parte da vida dele, até que ele seja alcançado pela graça de Deus. Mas é crônico e ao mesmo tempo, irmãos, digamos assim, triste, ver atitudes de uma pessoa não regenerada em pessoas que se dizem cristãs. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Antes de Paulo nos dar a doutrina, ele nos dá os deveres. Eu não vou expor todo o verso 1 até o verso 10 do capítulo 2, mas eu gostaria de fazer apenas algumas observações. Em primeiro lugar, Paulo diz o seguinte, quanto aos homens idosos, no verso 2, quanto aos homens experientes, ele diz o seguinte, sejam respeitáveis. O que ele está querendo dizer aqui? Que alguém que foi alcançado pela graça de Deus, que já tem cabelo branco, que as rugas já marcaram, que já estão calejados de igreja, que alguém que é alcançado pela graça de Deus e é um homem dessa natureza, ele não pode ser mais acusado, queridos, de ter envolvimento com escândalos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sejam respeitáveis. E Paulo também diz a essa classe de pessoas da igreja de Creta, sejam sensatos. Ou seja, isso vale para qualquer um de nós, queridos. Meça suas palavras. Meça suas palavras. Nós temos que ter esse cuidado. Meça seus gestos. Tenha cuidado em seus gestos, tenha cuidado em suas palavras, tenha cuidado em suas ações, tenha cuidado em suas reações. Porque se você não tiver cuidado, o seu mau testemunho, de maneira alguma, irá contribuir com o Evangelho. Mas quando se é alcançado com a graça de Deus, se diz não a essa vida ímpia. E ao mesmo tempo essas paixões mundanas. Porque paixões mundanas não é só pecados relacionados ao sexo, não. Está dentro do pacote aqui. Mas a outra observação, eu gostaria de falar agora aos jovens. Interessante que aos jovens, Paulo só diz o seguinte, sejam sensatos. Sejam sensatos, ou moderados em outras versões. Por quê? Se para um jovem, isso vale para nós também, falta essa virtude, todas as demais serão desprovidas de valor. Se falta na vida de qualquer um de nós, mas aqui em particular, aos jovens, sensatez. O que significa sensatez? Autocontrole, autodomínio, autodisciplina. Isto, irmãos, é imprescindível. Imprescindível. Principalmente nos apetites carnais. E por essa razão Paulo só diz isso aos jovens. Sejam sensatos, sejam moderados, ou seja, tenham disciplina, tenham autodisciplina, tenham autocontrole, tenham autodomínio. E me permita um parênteses aqui. Foi essa moderação, foi essa sensatez que fez com que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego tomassem uma decisão firme na Babilônia de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eles só tomaram essa atitude porque moderação, equilíbrio, controle, fazia parte da vida dele, evidentemente dado pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fizermos assim, queridos, e há outros conselhos para outra classe de pessoas do verso 1 ao 10. Se nós fizermos assim,
nós adornamos, nós enfeitamos o que? A doutrina do Evangelho. E no caso aqui em particular, a doutrina da graça de Deus. Mas interessante, o cristão, ele não só é conhecido por aquilo que ele diz não, mas ele também é conhecido por aquilo que ele diz sim. E a vida sempre é assim. Há coisas na nossa vida que nós temos que renegar, nós temos que abdicar, nós temos que dizer não. Mas ao mesmo tempo tem coisas na vida que nós temos que agregar, que nós temos que trazer para a nossa vida. E Paulo vai dizer que a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, ela nos dá essa capacidade de agregar essas coisas. E que coisas são essas? Continuemos no verso 12, por gentileza. Olha o que ele diz ainda no verso 12, do capítulo 2 da carta a Tito. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar ele diz o que nós devemos nos afastar, né? Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma como? Sensata, justa e piedosa. Vamos parar um pouquinho aqui. Interessante que Paulo diz que as paixões mundanas, ele não nega as paixões mundanas. E as paixões mundanas não devem ser negadas por nós. Elas devem ser renegadas. E interessante, muitos métodos de evangelização e missão, eles se tornam não bíblicos quando eles apenas falam da fé no Salvador dos pecadores, mas são igualmente, eles não falam igualmente da abdicação do pecado. Irmãos, Deus nos salvou para a vida eterna, sim, mas Deus nos salvou para aqui, nesse presente século, nós vivemos de forma diferente dos demais. E é isso que Paulo deixa muito claro aqui. Ele está dizendo o seguinte, que quando alguém está matriculado na graça de Deus, existe uma ânsia nessa pessoa de exercer domínio sobre a sua nova natureza. Eu acho que foi John Piper que disse o seguinte: a maior evidência de que você é salvo não é que você não peque jamais, mas que você luta com todas as suas forças para não pecar. Essa é a maior evidência de que você é salvo. Queridos, o verso de número 12, a parte B, ele diz o seguinte: o que é que nós devemos agregar na nossa vida? Ele diz o seguinte: vivamos neste mundo de forma o quê? Sensata. Ou seja, ele está nos convidando a viver aqui e agora, né? Essa relação trata do seu relacionamento com você mesmo. Ser sensato é relacionamento que você tem com você mesmo. Tipo assim, deixa eu lhe submeter a um teste nessa noite. Desde que você se matriculou na escola da graça, vou usar outras palavras, desde que você se converteu, você, eu, desde que nós nos convertemos, nós nos tornamos o quê? Quem é você hoje? Matriculado na escola da graça. Quantos anos de conversão você tem? Desde o dia que você foi matriculado na escola da graça, ou seja, desde o dia que o Espírito Santo passou a atuar em você, você se tornou no quê? É isso que Paulo está dizendo. Será que isso aconteceu conosco? Será que nós somos pessoas sensatas? Eu gostaria, por gentileza, pastor Jorge, que nós lêssemos Provérbios 3, os versos 21, 22 e 23, pastor, por gentileza. Provérbios 3, versículos 21, 22 e 23, está aí na tela. Olhe mesmo, irmãos. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Me permita uma aplicação aqui breve, irmão, sobre esse texto. Quem é sensato, guarda a sabedoria. Quem encontra-se com o Salvador e obtém a salvação da sua alma nele, também tem a sabedoria dele, dada pela palavra de Deus, nas decisões da sua vida. Contemple uma coisa aqui nessa noite. É a sabedoria de Deus, a palavra de Deus,
que vai livrar todos nós de quedas e fracassos. Isso é, irmãos, uma coisa que nós temos que ter em mente. Por quê? Porque o contrário de sensatez é insensatez. E a insensatez coloca os pés humanos numa estrada escorregadia. Quando nós não somos sensatos e começamos a desprezar a sabedoria de Deus, por exemplo, a leitura bíblica, as pregações que nós ouvimos, os estudos que nós fazemos, as escolas que nós temos, quando nós começamos a desprezar essa coisa, meu querido, nós estamos sendo insensatos. E todas as vezes que nós nos tornamos insensatos, nós nos tornamos tolo. E tolice, presta atenção, faz com que as coisas comecem a dar errada na nossa vida. Queridos, quem não é matriculado na graça, geralmente é uma pessoa ignorante. E olhe, os ignorantes, eles entorpecem a alma. A ignorância cega a nossa mente. A ignorância coloca tampão nos ouvidos. Sabe por quê? Porque essa pessoa se fecha para a sabedoria e para o entendimento que Deus dá. Em outras palavras, um coração sem sensatez é um coração rebelde, que vira as costas para Deus, que ignora o seu semelhante e, como consequência, destrói a sua alma. Me permita uma questão aqui nessa noite. Quem é sensato não negocia valores, irmãos. Quem é sensato não negocia princípio. Quem é sensato, queridos, não brinca com a justiça, nem com a misericórdia de Deus. Então Deus nos chama hoje a sensatez. Sabe por que eu lhe digo isso? Quando você tem a convicção que você está fazendo o que é certo, com a convicção certa, isso lhe traz paz. Olha, não tem algo melhor para ninguém nesse mundo do que você poder chegar à noite, colocar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir em paz. Porque a sensatez lhe livrou de caminhos escorregadios, de armadilhas, e você pode ter paz. Paulo diz: diga não à impiedade, diga não às paixões mundanas, mas diga sim à sensatez. Mas não só isso, coloque na sua vida justiça. E aqui não é a justiça imputada por Cristo em nós, não. Paulo diz o seguinte, olha, vamos lá para o verso 12, que nós devemos renegar a impiedade e as paixões mundanas e vivermos nesse mundo de forma sensata e o quê? E de forma justa. Ou seja, se sensatez é o relacionamento que você tem com você mesmo, justiça aqui é o relacionamento que você tem com o próximo. Que coisa, queridos. Alguém justo é uma pessoa que tem relacionamento honesto com os outros. A Bíblia está nos dizendo o seguinte: se nós fomos matriculados na escola da graça de Deus, a graça de Deus nos ajuda e nos capacita a cumprir nossos deveres, nossos votos, nossas alianças e nossos contratos com fidelidade. Os casados que estão aqui nessa noite, isso aqui representa, olha, que você tem uma aliança com alguém. Está entendendo? E você diante de Deus, e possivelmente diante de uma autoridade judicial, você disse que só a morte podia separar. Né? Isso é ter vida justa. Vida justa é quando alguém que você mesmo que não goste, sai e você não faz comentários que possa denigrir o nome dessa pessoa. Isso é ter vida justa. E Paulo está dizendo que nós que estamos matriculados na escola da graça de Deus, Deus nos dá essa capacidade de fazermos isso. Queridos, quando a palavra de um crente
se deteriora de tal modo que, sob determinadas circunstâncias, o sim dele pode significar não, ou o não dele pode significar sim, esse testemunho está destruído. De todos os textos da Bíblia, eu acho que eu escolheria esse para terminar minha vida. E eu vou chamar você para lê-lo comigo nessa noite. 1 Samuel capítulo 12, do verso 1 ao verso 5. Pastor Jorge aí, por gentileza, querido. Vamos ler, queridos. Irmãos, imagine que maneira de terminar o ministério. Imagine a maneira como esse homem terminou o ministério. Ele terminou o ministério de forma justa. Ele chama todo o povo que tinha sido orientado, ensinado, discipulado por ele. Eu acredito que eram milhões de pessoas. E ele toma possivelmente um lugar alto e vai prestar conta do ministério dele. E Samuel, nessa ocasião, é um homem com algo em torno de 89 anos. Lembre-se que desde pequenininho, ele foi entregue em Siló para servir como sacerdote. Ele foi criado por Eli. 89 anos depois, olha o que ele está dizendo diante de Deus e diante do povo. Olhe para lá, verso 1. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm um rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, ou seja, do rei. De quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Falem, e eu o restituirei. Então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Isso é uma maneira justa de viver. Samuel está dizendo: eu nunca enganei ninguém, não é? Eu nunca oprimi ninguém, eu nunca roubei ninguém. Isso é uma forma justa de viver. E a graça de Deus, Paulo está dizendo, que nos capacita a vivermos assim. Não só de forma sensata, não só de forma justa, mas também de forma o quê? Piedosa. Se impiedade significa uma vida sem Deus, evidentemente, um viver piedoso é ter vida com Deus. E meus amados irmãos, nós nunca conseguiremos, preste atenção, nós nunca conseguiremos ser uma pessoa justa e sensata pelos nossos méritos. É impossível. Sem a graça de Deus, se a pedagogia da graça, se a graça de Deus não nos tomar pela mão e não nos ensinar como viver, queridos, nós seremos sempre a mesma pessoa. Mas que coisa maravilhosa, que a mesma graça que nos perdoa é também a graça que nos capacita a obedecer a sua palavra. Meus amados irmãos e queridos irmãos, há um pregador que eu gosto muito, e ele conta que um dia ele estava em dúvidas. Ele é um pastor presbiteriano. Ele disse que um dia estava em dúvidas acerca da conversão dele. Ele passou a andar de ônibus pela cidade questionando. E ele disse que nesse dia Deus o visitou de uma maneira sobrenatural e testificou no coração dele que Deus era com ele. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu soube ontem que o pastor Valberto, antes de ir para o hospital, ele teve uma experiência
pessoal com Deus no quarto dele. Ele e Deus. E alguém testemunhou aquela situação. Eu lhe pergunto nessa noite: você já teve essa experiência com Deus? De ser tomado pelo Espírito Santo em algum momento, e o Espírito Santo falar ao seu coração: tu és filho, tu és filho, tu és amado, tu és meu. Viver piedosamente, irmãos, é viver em contato com o Senhor. E interessante, Deus fala a todos, mas me parece que Deus tem algo especial com os humildes. E quanto mais a gente se chega a Ele, mais se quebranta diante dEle, a possibilidade dEle falar conosco de uma forma particular é maior. Com certeza absoluta. Isso é ter vida piedosa. Vida piedosa é vida de quebrantamento. Vida piedosa é vida de busca. Vida piedosa é vida de oração. Vida piedosa é discernimento que nós somos pó e voltaremos para o pó. E dependemos totalmente dele. Versículo de número 13. Por gentileza, irmãos. Eu vou ler o 13 e vou ler o verso 14. O verso 13 nos diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A partir daqui, Paulo começa a falar sobre a operação da graça. Olha, quando a gente olha para trás, há 2000 anos atrás, o que é que nós percebemos? Que a graça de Deus, ela nos libertou. Ela nos libertou da impiedade, ela nos libertou das paixões mundanas, e ao mesmo tempo ela nos presenteou, nos santificando, a viver de forma sensata, a viver de forma justa e a viver de forma piedosa. Mas interessante, quando a gente olha para frente, o que é que você espera? Olhe para o seu futuro. E o que é que traz esperança para mim e para você? Que nós aguardamos uma pessoa importante. Sim ou não? Eu não sei a sua realidade, eu vou contar a minha. Quando eu era criança, e não faz muito tempo, muito pouco tempo, quando eu tinha 12 anos, eu nunca completei 13, de 12 eu pulei para 14, por isso que eu sou um pouco mais velho. Interessante uma coisa, né? Quando minha mãe ia receber uma pessoa importante, eu lembro que nós tínhamos um primo que morava em Natal, que ele era capitão da aeronáutica. Capitão Eurico. E Capitão Eurico veio lá na minha casa. Então minha mãe tirou os melhores pratos. Os copos de extrato de tomate que a gente tomava café e suco foram renegados. E foram colocados os melhores copos. Não é verdade? Comprou-se um frango. Para quem foi o peito? Para Capitão Eurico. Para quem foi as coxas? Para a mulher do Capitão Eurico. Sobrou para mim e para meu pai as pontas das asas, os pés, os piores pedaços. Estão entendendo? Por quê? Porque ele era uma pessoa importante. Na verdade, ele era uma pessoa importante. Ei, assim nós devemos aguardar o Rei dos Reis. Nós devemos aguardar o nosso Rei como? De forma graciosa, mas prontos. Para que se Jesus voltasse hoje, nós estivéssemos prontos para irmos com Ele. Porque Ele voltará. Então nós olhamos para frente e nós aguardamos a gloriosa manifestação da glória de Deus. Ele virá nos buscar. Que mensagem gloriosa! Há esperança para nós. E nós aguardamos essa esperança. Louvado seja Deus. Verso de número 14, queridos. Olha o que ele diz acerca de Cristo. Olha a operação da graça aqui. Verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, Cristo, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Meus amados irmãos, aqui é teologia na veia, né? Não tem como negar, porque Paulo está dizendo que ele deu a si mesmo por nós, ou seja, em nosso lugar,
Por interesse em nós, irmãos, ele morreu de uma forma expiatória. E interessante, essa morte expiatória de Cristo fez com que o Espírito Santo viesse e operasse hoje no nosso coração. Me permita uma coisa aqui nessa noite, querido. Sem o Espírito Santo, seria impossível nós vivermos tudo isso que Paulo aqui está dizendo. Contudo, com o Espírito Santo, fica bem mais fácil. Sim ou não? Claro que sim, né? É o Espírito Santo que agora opera em nosso coração. E não, ele não nos deixou órfão de maneira alguma. Ele nos deu, ou ele nos dá a capacidade de viver isso que eu estou pregando nessa noite. E Paulo diz o seguinte, olha, que ele não só, verso 14 ainda, ele não só deu a si mesmo por nós, mas houve um propósito. Que propósito é esse? A fim de nos remir de toda a iniquidade. Ou seja, irmãos, Cristo nos resgatou de um poder maligno. Ele nos tirou da casa do valente. Você está entendendo? Você era trevas. Você pertencia a um reino de trevas. Você não pertence mais. Ele tirou você desse reino de trevas e lhe colocou no reino da luz. Portanto, hoje você tem um outro Senhor. Portanto, hoje você tem alguém que preside a sua vida. E ele chama-se Jesus Cristo. A graça de Deus. Que capacidade maravilhosa, irmãos. Ele nos remiu. Ele nos remiu. Louvado seja Deus por isso. Ele nos libertou. E o preço foi caro demais. Porque foi o seu sangue precioso, de acordo com 1 de Pedro capítulo 1, 18 e 19, que fez isso. Interessante, de qual poder ele nos livra? Ele nos livra do poder do pecado. Que coisa, irmãos, maravilhosa. Deixa eu dizer algo aqui a você. Quando você era não alcançado pela graça, qual era o pecado que mais, digamos assim, tenazmente lhe assediava? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a graça de Deus dá a você a capacidade de dizer não. De dizer não. Por quê? Porque nós fomos libertos do poder do pecado. E um dia seremos libertos da presença do pecado, mas isso acontecerá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar? Aí no finalzinho do verso 14 ele diz o seguinte: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo o quê? Um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que eu e você não fazemos boas obras esporadicamente, mas nós somos abnegados pelas boas obras. Nós somos dedicados a boas obras. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Queridos, pergunte a seu cônjuge: é bom ser casado comigo? Pergunte a seu filho: é bom me ter como pai ou como mãe? Pergunte a ele. Quantas pessoas, ao cruzar a sua vida durante o dia dessa pessoa se torna melhor? Você é uma pessoa de fácil convívio? Quando você chega no ambiente, o ambiente pesa ou se torna mais leve? Não tem pessoas assim, né, irmãos? Tem pessoas que quando chega, o ambiente fica pesado, o ambiente fica hostil. Você sente que aquele ambiente tem alguma coisa errada. Há pessoas assim. E há outras pessoas que tornam o ambiente leve, que tornam o ambiente prazeroso. Paulo está dizendo que nós somos um povo
propriedade exclusiva de Deus, chamado para boas obras. Eu vou lhe dizer a você o que são boas obras. É tudo aquilo que você faz que edifica a vida do outro. Essa semana eu estava preparando uma mensagem interessante. Eu preparei 2 mensagens para pregar, não preguei nenhuma. Estão lá, né, pendurada, não sei que dia eu vou pregar, no dia que Deus mandar eu prego. 2 mensagens, não pude pregar domingo, né, aqui, nem domingo de manhã que eu ia pregar numa igreja batista, também não fui, devido ao velório de Valberto. Mas em uma das mensagens, eu meditava naquele texto de Atos, capítulo 13, eu sei que não é um capítulo muito legal, capítulo 13, mas diz o seguinte, que Paulo e Barnabé, eles serviam. E ali a palavra servir significa edificar. Paulo não era um mordomo, nem era um diácono, né? Nem era um escravo obediente ao seu senhor. A palavra lá significa, Paulo era um edificador. Ou seja, quem entrava em contato com Paulo e Barnabé, crescia na fé, crescia no conhecimento, crescia no testemunho. É isso mais ou menos que o apóstolo está dizendo aqui, que eu e você devemos ser. Nós devemos ser pessoas que edifiquem a vida dos outros, que tornem a vida dos outros melhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E você me diz por quê? E eu vou terminar agora. Porque a igreja ainda é o sal da terra.